Boa tarde, queridos ouvintes. Que saudades, um mês de férias. E hoje a gente vai estrear o ano maravilhosamente bem, porque eu trouxe um convidado muito especial. Ele é youtuber, bem famoso, né? Ele é o Ronaldo Bernardo, ele é do canal Iniciantes na Viagem Astral. E hoje ele vai falar com a gente sobre projeção astral, viagem astral. Eu sei que existe até um preconceito de falar viagem astral, né, Ronaldo? Bem-vindo, amigo! Olá, obrigado, tá, pela oportunidade de participar aqui da sua rádio, do seu programa, tá? E hoje eu vou tentar aqui passar algumas informações, né? E no final contar algumas experiências, né, que eu acabei passando aí no mundo espiritual, tá bom? Bacana! Bom, o Ronaldo é amigo do Leandro Maktub. Leandro, um beijo pra você, amigo. Semana que vem você tá aí, né? Vai vir fazer palestra no Galáctica. Vai falar sobre, acho que chips e implantes, né? Ronaldo, o que é projeção astral, viagem astral? Eu queria que você explicasse aqui para os ouvintes e que você falasse daquele tal do cordão de prata, se isso é verdade também. Não, tudo bem, vamos já começar falando desse conceito, né? Uhum. Primeiro eu queria só pontuar que a projeção astral é algo muito simples, né? Que acontece com a gente, né? Quando a gente vai dormir, a gente entra num estado de relaxamento, aonde chega um dado momento que o nosso corpo, ele acaba falando assim, olha, você é espírito, pode desacoplar um pouco, né? Uhum. E aí a gente separa o nosso corpo astral, tá, do nosso corpo físico por algum tempo. Tá? Então isso pode variar, às vezes você pode afastar uma polegadinha, às vezes você pode afastar 1 metro, ou às vezes você pode ir muito longe. Tá? Isso varia de pessoa para pessoa, de dia para dia, não tem um padrão. Né? O que acontece é que no passado, pessoas descobriram como controlar esse momento. Né? Elas acabam participando dessa desacoplagem acordada, porque geralmente isso acontece só que você está dormindo, né? Você está ali num estado ali muito sonolento, né? Tá apagado, então você não vê esse desacoplamento, entende? E aí pessoas do passado acabaram descobrindo como manter a consciência acordada nesse momento, né? Que bacana! Basicamente é isso, né? Então, e hoje foram elaboradas várias técnicas, né? Então, a gente tem uma imensidade de livro que mostra como você fazer isso. Tá. E por que você resolveu fazer esse canal? Você já nasceu com esse dom? Ou você estudou e tem esse dom? Conta aqui pra gente. Na realidade, assim, basicamente o que acontece é que eu acabei me esforçando muito, né? Certo. Por quê? No passado, quando eu era adolescente, eu acabei tendo uma projeção astral e eu saí aqui pelo chakra cardíaco. Você viu? E eu vi aquilo perfeitamente, né? Olha! Só que acontece, como eu era um adolescente, eu não imaginava o que é aquilo, só que eu não contei pra ninguém, porque eu ficou com medo. Fiquei com muito, mas não contei pra ninguém mesmo, assim, sabe? Aquela coisa. Só que aí aconteceu, eu comecei, né, e buscar nas religiões, tentar achar alguma resposta pelo aquele fenômeno que eu tinha passado, que eu não entendi o que era, né? Certo. E aí foi que eu acabou tendo outras experiências, né? Só que eu não conseguia achar uma palavra-chave para pesquisar isso. Certo. Então ficava para mim, né? Até que um dado momento eu estava estudando, né? Astronomia, e aí nesses estudos uma pessoa lá, ela acabou falando dessa palavra-chave e do sintoma. Né? Já vai fazer 5 anos já. E aí eu falei assim, poxa, deixa eu ir atrás. E aí pelo sintoma eu relacionei aquilo que eu já vinha sentindo. E aí você foi estudar. Aí aquela coisa, né? Quando você pega uma palavra-chave e joga no Google, nossa, vê um monte de conteúdo. Né? Ai, que legal. A partir daí eu comecei a estudar, ler livro, fazer curso, né? E aí tudo foi acontecendo. Né? Mas você já se projetava mesmo sem ter estudado isso? Então, assim, ou parou? Sim, não, eu me projetei algumas vezes, pontualmente, né? Foi quando eu passei a estudar, foi que eu comecei a fazer isso de forma consciente. Que bacana. Né? Executar uma determinada técnica e através daquela técnica chegar a uma projeção lúcida. Né? Eu até diria o seguinte, né? Às vezes a gente imagina que isso é fácil, mas não é que é fácil. Por exemplo, no meu caso, a cada 10 vezes que eu tento, eu consigo sair 2.
Então entendi. você tem uma estatística por trás disso, né? Isso vai muito... Não é tão fácil. Não, assim, não é tão fácil. Porque uma vez um monge tibetano, lá do Chile, falou para mim que essa situação é só para seres muito evoluídos. Isso é verdade? Olha, o que acontece? A informação... Ela tá hoje, o budismo ele tem muita informação do passado, né? Tá. Porque eles estavam naquele mosteiro e tudo era muito esotérico, ali, muito fechado, que eu quis dizer, né? Então se trouxe muito isso. Só que hoje em dia, na era da informação, você não consegue mais manter tudo fechado. Entendi. Hoje em dia como eu falei, né? Alguém te dá uma palavra-chave e você já vai... buscando sobre isso. Então, assim, para um ser de luz, só por ser de luz? Não, hoje você vê que é uma capacidade natural que acontece com a gente. A única diferença é que para você chegar a um ponto, né, de sair consciente no momento que você quer, aí você vai ter que ter todo um esforço, um preparo energético, né? Ter vários cuidados para você chegar nesse ponto, tá? Mas eu não diria que, olha, só os seres de luz, eu sou desiluminado. Imagina, quando você entrou ali na porta, eu falei, nossa, que luz grande você tem. E eu consigo sair, entendeu? Eu sou analista de sistema, trabalho de forma simples, assim, no dia a dia, pegando trânsito e tudo, e a gente consegue sair, né? Então, eu acho que isso acabou, hoje em dia eu vejo que não é mais assim, não. Vai só do seu esforço mesmo. Tá. E quando você consegue sair da medo, para quem faz isso a primeira vez consciente, será que dá um pouquinho de medo? Olha, eu acredito assim, né? Tudo que você desconhece, você tem medo, né? Porque você acredita que se você não conhece, aquilo pode te prejudicar de alguma forma, né? A gente tem muitos arquétipos, né? Muita coisa que a gente traz de criança, do terror, do bicho-papão, do Fred. Então a gente tem medo, né? O que acontece? Se você começa a estudar e começa a pontuar o mundo espiritual, chega um momento que a sua maturidade ela acaba sobrepondo o seu medo. Sim. Tá? Então, assim, não é que o medo vai desaparecer, mas você vai conseguir orquestrar melhor, sabe? Administrar aquele medo. Certo. E aí, por repetição, né, vai se normalizando, chega uma hora que você já, dá licença, deixa eu passar aí, tá tudo resolvido. Bacana. Bom, a Ana Patrícia de Salles, boa noite. Boa noite. Vânia Klein, Karen, boa tarde. Boa tarde, Vânia. Silvia Helena, muita luz. Obrigada, gratidão. Cláudia Argola, boa noite. Boa noite. Silvia Helena, boa noite. Marilene Rodrigues, boa noite. Quase me achará, hein? Faltou um Z aí. Cristina Veronese Gonçalves. Ô, Cristina, boa noite. Pessoal, vocês podem fazer pergunta, não se acanhem não. Esse tema aqui, ele tem muita coisa diferente para quem não conhece. Vocês podem perguntar. Eliane Costa Risos, boa noite. Opa, hoje o programa tá agitado, hein, Marcão? E, Ronaldo, me fala uma coisa. Eu te contei o meu caso lá fora e você comentou o seguinte: você estava acompanhada, você não estava acompanhada, vieram te buscar. Como é que é isso? Você pode sair sozinha ou sempre vai ter alguém te acompanhando nessas viagens? É assim, o que eu tenho observado, né? Então, assim, chega muito relato até mim, né? Então, quando você vai se envolvendo com isso, as pessoas vão te contando, e você vai criando um acervo de informação, né? Certo. Então, o que você observa? Que as primeiras vezes que você sai, que você está ali naquele ato, né, de curiosidade, os mentores, os seres espirituais que de uma certa forma cuidam de você, quando percebem que você está entrando nesse aspecto, ele acaba te observando. Então você vai sair, ele vem para o lado, ele fica com você. Então você sente uma presença, realmente você não vê, né? Mas você tem certeza absoluta que tem alguém com você. Você não sabe explicar como, mas tem alguém com você. Com o tempo você passa a ver, mas nas primeiras não. Isso te dá uma segurança. Que entendeu? Bacana. Por isso que eu pergunto, então tem vezes que você vai sentir ele ali do seu lado, ou então falando ali na sua cabeça de uma forma igual eu tô falando com você assim, bem lúcida, e outras vezes não, vai ser uma coisa mais, como é que eu diria, olha, me dá sua mão aqui, eu vou te levar. Vou te levar. Né? Então já aconteceu comigo várias vezes assim, né, nos relatos, de simplesmente ele pegar ali pelo colo ali, eu ficar bem quietinho e sair por cima assim do telhado, entendeu? Entendi. Ou então pegar você aqui pelo braço e levar, então, por isso que eu te falei. Só que chega um momento que você vai tendo várias experiências, já cresceu um pouco e já pode andar um pouquinho sozinho. E aí eles ficam um pouquinho mais de longe, mas monitorando, entendeu? Certo. Eles te monitoram. Assim, não sei, então, por exemplo, assim, às vezes eu levo o meu filho no
no parque, e assim, ele é pequenininho, né? Então você solta ele, eu fico por trás dele, eu fico sempre observando, porque ó, eu deixo ele sozinho, arriscar um pouco, fazer alguma coisa, outra não, mas se eu vejo que é um perigo muito imediato, eu vou lá e faço uma intervenção. Que legal. É a mesma coisa com os mentores, entendeu? Então quando chega um momento que eles te soltam um pouquinho, e aí sim, se acontece algo, eles aparecem, né, ou intervêm, ou simplesmente faz, volta pro corpo e te tira da situação. Que interessante. Aí eu ia te perguntar um negócio, fugiu, mas eu vou voltar no da minha filha. Minha filha tem muita como é que fala? Catalepsia, né? Catalepsia. Por que tem isso? Olha, na realidade, sim, a catalepsia, ela tem várias formas, tá? Ela não se fixa só na projeção, ela pode ser uma catalepsia patológica, tá? Por exemplo, uma aranha pode te picar aqui e você ficar ali paralisada. É um tipo de catalepsia. Entendi. Mas tem uma dentro da projeção astral que é chamada de catalepsia projetiva. Certo. Por que isso acontece? É simples assim. Lembra que eu falei que quando a gente dorme a gente vai ter uma separação? Sim. Quando essa separação é muito levezinha e você não dormiu totalmente, como o seu espírito não está totalmente encaixado no seu corpo, o que vai acontecer? Vai dar um pulo. Você vai pensar, né, que pode se mexer, mas na realidade o seu espírito já se deslocou ali. Entendi. Pouquinho, aí você tenta se mexer e não vai conseguir, entendeu? Porque já tem é igual que você vai fechar uma gaveta, mas é muito sutil, entendeu? E aí o que acontece? Nessa hora, se você não está acostumado, o que vai acontecer? Você vai ficar eufórico, né? Você vai ficar com medo, e aí o seu corpo acaba te puxando de volta, entendeu? Para quem já é da projeção, não, isso aí é o melhor momento que tem, é o contrário, a gente torce para ter. Isso. Minha filha tem muito. Porque assim, eu dou até a dica para ela, o que acontece? Você pode simplesmente fazer o seguinte, tá com a catalepsia, você pode simplesmente tentar sentar na cama, sem ter dúvida, certo. Tá? Ou pensar um pouquinho e flutuar. Entendi. Entendeu? Ou gira pro lado esquerdo, tá? Aquela minha história que eu te contei aqui nos bastidores, eu tive isso que eu te falei e eu sentei. E quando eu sentei, eu falei, já tô fora. E fui. Tá vendo? Foi a primeira vez que eu estive consciente daquilo, porque eu quis me salvar daquela situação. Entendi, você estava numa situação atípica, né? E assim, voltando lá pro início, lá, porque eu acabei não contando o porquê do canal, né? Vamos lá. Porque assim, eu fui tendo essas experiências, aí eu comecei a ter as experiências, uma, outra, né? E no começo, não sei te explicar até hoje porquê detalhadamente, mas como você está naquele primeiro amor, naquele entusiasmo, acontece mais vezes. Que legal. Né? Então, então comigo começou a acontecer várias vezes. Então, às vezes, até 3 vezes na semana acontecia. E aí eu começava a ter essas experiências e, poxa, e aí a minha consciência começou a mudar. Né? Eu comecei a ver tudo de outra forma. Sério? Muda? Muda totalmente, entendeu? Porque você começa a entender que a gente não é só esse corpo físico. Exatamente, né? Porque assim, primeiro, né, você tem o medo da morte, ele começa a ser algo que você já não vai ligar tanto, né? Fala, poxa, mas ontem mesmo eu estava ali e vi o corpinho ali deitado, né? Hoje eu tenho certeza que não há uma dependência total do corpo, né, pra gente sobreviver. Então o que aconteceu? Eu falei, poxa, outras pessoas devem estar passando por isso, né? E aí eu ia procurar na internet, eu vi que tinha poucas pessoas falando sobre isso, né? Sim. E eu falei assim, poxa, se eu começar a contar isso, o que vai acontecer, né? E aí teve uma relutância bem forte no começo de eu fazer isso, mas pra mim era tão eu ali na hora, era tão natural pra mim, que eu falei, olha, isso vai ser meu modo de vida agora, eu não consigo mais me ver sem fazer isso, porque pra mim isso se tornou natural, eu vou gravar um vídeo aqui. Aí eu comecei a gravar o vídeo, só que eu não postava. Você deixava eu arquivava, eu vou levar só como um diário, né? Até que um dia eu fiz o experimento de soltar um vídeo lá, né? No outro dia, vários comentários. Olha, sem você ter feito nada. Nada, simplesmente fui lá e contei assim, não tinha nem bem informal, assim, 100% formal. É orgânico, como aí eu soltei outro vídeo, quando é 1, 2 vídeos, você consegue nos comentários ainda ficar ali falando alguma coisa, né? Sim. Mas quando eu fui ver, eu já estava no 10º vídeo. Nossa, que bacana, aí, muita experiência. 15º. E aí eu gravei que era ensinando a técnica, porque a pergunta que todo mundo fazia normalmente é, Ronaldo, mas qual técnica você usa? Fala aqui pra gente. Aí o que eu fiz? Então vou gravar um vídeo falando a técnica que eu uso, que aí quando alguém perguntar, olha o meu pensamento. Já tem a técnica. Eu passo esse link aqui, acabou. Acabou sendo o vídeo mais visto. Lógico. Que eu tinha.
Você ensinou o caminho das pedras. Inclusive, eu tava vindo, eu tava com mais de 50 mil visualizações. Olha, viral já. Aí eu falei assim, puxa vida, engraçado que quando você faz essas coisas, você não pensa nisso. Você pensa num ato assim, não, só vou passar ali a informação, né? Vai ser um apoio meu, né? E aí acabou que eu falei assim, não, eu acho que é isso mesmo, né? Minha esposa me apoiou bastante. Né? Porque nessa hora você fala assim, poxa, você vai estar exposto ali, se expondo pra caramba, né? A gente se expõe mesmo. Aí eu falei assim, poxa, eu vou. Mas aí aconteceu, muita gente me mandava e-mail falando, Deus abençoe a sua família, gostei todo mundo mandando força positiva pra mim. Falei, poxa, então acho que eu não estou sozinho nessa não. Lógico. E aí eu comecei a tentar melhorar o trabalho, fazer mais cursos, aprender mais, buscar livro, eu compro muito livro, né? Que legal. E aí o canal foi nascendo, né? O canal foi nascendo, né? E hoje tem mais de 100 mil visualizações lá, tem mais de 100 vídeos lá. E aí eu já fui até chamado para falar algumas palavras, né? Em centro espírita. Olha. Né? Mas hoje para mim eu continuo indo trabalhar normal. Eu vejo isso apenas como uma forma de eu poder compartilhar algo simples, sabe? Lógico, a tua experiência espiritual é bacana a gente compartilhar. E lembrei que ia te perguntar, quando você já consegue fazer isso, né? Você pode marcar a hora? Vamos se encontrar em algum lugar? Olha, essa questão eu posso te responder de uma forma muito simples, né? O que acontece? Nós não somos a mesma pessoa todos os dias. Um dia você está um pouco mais alegre, outro dia você está um pouquinho mais baixo, um dia você passa um problema, outro dia não. Então acontece, para a gente se encontrar no astral, tem que ter uma afinidade maior no dia. Porque imagine que você está preocupado em pagar muito uma conta. Certo. E eu marquei com você da gente se encontrar num lugar, por exemplo. Né? Não consegue né? O seu subconsciente, na hora que você for para lá, você vai tentar resolver aquilo. Entendeu? Entendi. Então, às vezes, o que acontece? Você tem que ficar ali 5, 6, 10, 20 tentativas até chegar um momento que haja um objetivo. Tá? Então tem relatos aí de pessoas que fizeram esse encontro, né? Eu já encontrei com pessoas, mas é isso, dificilmente você vai conseguir marcar e já sair. Entendi. A não ser, mesmo duas pessoas experientes, entendeu? Olha. Porque pode ser que eu marque com uma pessoa experiente, mas o mentor dele tem outro plano para ele. Você entende? Entendi. Então eu vou lá, ele tem que fazer um amparo, ele tem que fazer um trabalho, entendeu? Porque no astral a gente tem emprego, né? Conta isso aí. Olha, eu vou te falar, se tem emprego, tem mais trabalho do que aqui, né? É infinito o negócio. É assim, como eu faço um trabalho, não sei se o Maktub te falou, de mesa acturiana, eu acabo resgatando os corpos multidimensionais que ficam espalhados. Ficam soltos. Isso, ou chipados. Então, muita socorrista de astral, que faz desobsessão, me procura para eu realinhar e limpar, né? Não seria bem uma apometria, mas eu consigo fazer isso dentro da técnica. E aí a gente vê que a gente trabalha neste corpo físico na terceira dimensão e fora a gente tem outro trabalho. O meu, por exemplo, eu acho, porque sempre eu estou no meio de uma guerra com reptilianos e eu sou alguma coisa que eles têm medo. Só que eu consigo sair de um lugar e ir para uma nave sem eles me verem. Isso eu queria te perguntar por quê. Eu estou sempre acompanhada, que eu não sei por quem. Eu não sinto medo, como se eu tivesse transparente, invisível, aquela situação reptiliana que está ali, que tem muito sangue, muito... E sempre estou indo para uma nave. E o mais engraçado de tudo, eles mandam eu tirar a roupa para eu subir na nave. Tem que ficar nua. Você sabe explicar isso? Olha, eu não sei te explicar. Uma coisa que eu vou te falar é por que você não vê eles, né? Porque assim, o que acontece? Os corpos, eles têm uma densidade energética diferente, tá? Então, assim, você por estar encarnada, mesmo que você saia em projeção astral, você tem uma densidade mais próxima da Terra. Esses seres que te levam, eles estão mais sutis. Então você acaba não conseguindo ver eles, tá? Mas eu diria para você que se você começasse a tentar sutilizar o seu corpo na hora, talvez você visse eles. E existem técnicas para você poder fazer isso. Então você trocar de dimensão lá no astral. E aí você consegue se igualar a eles e tentar. Não é muito fácil, né? Entendi. Teve alguns relatos que eu gravei, que era isso. O que acontece? Quando você sai no astral, deixa até essa informação aqui registrada, né? Você vai andar por alguns lugares que é como se aquela energia daquele lugar ele vai impregnando em você e você vai apagando. Você vai apagando, entendeu? É como se eu estivesse aqui e fosse jogando um monte de pó, uma neblina. Então isso vai me apagando, de repente eu não vejo mais nada. Você entra em consciência.
Entendi. Entendeu? Entendi. Então, o que eu aprendi no astral? Na hora que isso está acontecendo comigo, que eu percebo que eu estou apagando, porque eu estou num lugar um pouquinho mais pesado, eu auto me limpo. Como? Eu vou lá, né? Pego as minhas mãos e vou passando energia em mim mesmo, vagarosamente. Eu vou emanando de energia, né? Aí eu passo no braço, no outro, né? Aqui na testa, eu vou passando, aí a lucidez volta. Olha, e eu continuo. Interessante. O Dorinho tá falando que ele faz isso. Tá vendo, Dorinho? Então, olha. É exatamente isso, entendeu? Então Entendi. o que você pode fazer, na hora que eles estiverem te levando, começa para você chegar, começa a pensar em algumas coisas boas, meditar paz, paz, amor, esses seres de luz, e vai olhando para ele, vai se concentrando neles, tá? Mesmo que você fique de lado assim, e aí vai chegar um momento que você vai ver que ele vai começar a aparecer para você, entendeu? Porque geralmente na situação você vai indo, não pensa nisso, né? Mas tudo que você se concentra no astral, você consegue ver com mais detalhes. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente está lá no astral, que nem eu te falei que eu acho que eu tenho esse negócio de guerra no astral, e também muitos alunos meus já sonharam comigo dando aula, sem me conhecer, e quando foram procurar o meu curso, viram minha imagem e se assustaram. Me conta isso. E sempre eu estou de branco, ele sempre relata, você sempre está de branco. E muita gente me vê numa praia também. Se eu manjar, será? Olha, conta isso. Isso é sonho? O que é? Déjà vu? O que seria isso? Não, na realidade, assim, o que acontece? Quando você está envolvido com a situação espiritual, você acaba, querendo ou não, que a gente tem que imaginar o seguinte, que lá do outro lado não é todo mundo que sabe tudo do outro lado. Tem muita gente que precisa aprender. Porque quando a gente morre, a gente é a mesma pessoa do outro lado lá. Certo. Então, se você já tem uma abertura que você leva para lá, legal. Então, nós que estamos aqui encarnados, às vezes somos levados para falar alguma coisa, porque a gente é como se fosse um caso de sucesso lá, entendeu? Então, se você, por exemplo, vai dar uma palestra, quem está organizando a palestra fala, inclusive, ela está lá no plano físico e está conseguindo vir aqui, ela conseguiu despertar. Às vezes você é usado como exemplo. Olha, arrasou, baby. Sim, entendeu? Às vezes você é usado como exemplo. Para falar assim, olha, tá vendo? E quando vocês estavam lá, aí fala lá para os desencarnados que estão lá, vocês não deram valor. E hoje ela está vindo aqui passar para vocês informações de chakra, de ergonite, de energia. Legal. Porque todo mundo pensa que porque a pessoa está lá no mundo espiritual, ela conhece o mundo espiritual. Não é assim que funciona. Lógico, eu entendeu? sei Você disso. já tem que levar essa bagagem daqui para lá. Você entendeu? E aí, muitas vezes, a gente não consegue trazer isso, né? Eu mesmo, às vezes, eu me vejo fazendo palestra no astral. Olha que bacana. Eu me vejo fazendo palestra no astral. É que eu não fico contando, né? Porque você vai lá e faz uma vez, depois você faz outra, aí você encontra uma pessoa. E o que acontece? Quando você volta para o corpo, muitas das vezes você fala, hoje eu falei sobre chakras. Olha. Você fica, às vezes, só com o tema na cabeça. Sim, acontece. Né? Às vezes fica só com o tema. Ronaldo, para quem não tem experiência, nunca estudou, como que ele vai saber diferenciar o que é sonho e o que é isso? Projeção. Olha, aí assim, isso é bem extenso explicar. Porque é onde se colide os dois mundos, né? Onde pode gerar uma certa confusão, né? Aí, geralmente, eu dou 2, 3 dicas, né? Mas lá no meu canal eu tenho um vídeo de cerca de 30 minutos só falando sobre isso. Ótimo. Então, pessoal, assistam. Como é que é o título para o pessoal saber? Então, Iniciantes na Viagem Astral. Ótimo. É o canal. Quando você colocou isso, já vai vir lá os videozinhos. E tem um que é um vídeo que é sobre o sonho. Certo. Por quê? Na projeção astral, por exemplo, eu estou sentado aqui, né, nessa cadeira aqui. Na projeção astral, na hora que eu saio, eu sei que eu estou sentado numa cadeira e estou no mundo espiritual fazendo tal coisa. E eu sinto a cadeira. Tá? Às vezes eu sinto a cama, eu estou sentindo tudo. No sonho isso não acontece. Entendi. Entendeu? No sonho isso acontece. Simplesmente você vai estar num local lá, né? E aí aquelas coisas começam a se montar, as coisas vão acontecendo. Na projeção não. Eu sou capaz de falar, olha, ali é a luz da net ligada. No sonho você não consegue fazer isso. É verdade. Ó, o meu RG é esse, 3, 4, 5, tá? A minha data de nascimento é essa. É mais consciente. Exatamente. E você ainda tem um resquício de contato com o mundo físico. É que eu estou te falando, às vezes eu saio em projeção astral, teve vezes assim, que é o sonho de todo mundo é essa, tá? É eu sair aqui e ver o Dorinho ali por ele sentado. Eu já fiz isso, eu já saí uma vez de projeção e comecei a ver minha esposa. Olha. Do mesmo jeito, eu saía e olhava para ela ali. E depois voltava pro corpo e contava, ó, eu te vi aqui, tava vendo aqui você agora. Olha, ele faz isso, ele se diz. Então. Vou agradecer o pessoal do WhatsApp, que o Dorinho está aqui compartilhando. A Rosângela Soares, você se projeta no astral durante os sonhos?
Peraí, vamos uma de cada vez. Maria Helena Carneiro Regal, seria um autopasse? Aquilo que você estava falando. Cosminho Paceta, olá amigos MKK Web Rádio. Maria Helena Carneiro Regal, olá amigos MKK. Juju da Silva, estúdio novo. Isso aí, Juju, estúdio novo. Então, a primeira pergunta. Você se projeta no astral durante os sonhos? Essa pergunta eu posso responder bem rapidinho. Às vezes é a transição. Certo. Às vezes você do sonho pode ir para uma projeção astral. Certo. E às vezes numa projeção astral você pode apagar e começar a sonhar. Olha, isso acontece, entendeu? E aí vai de um tempo assim, de experiência de você vivenciar cada coisa para você separar, não é fácil. Tá. E aquilo que você sonha, você acorda, vai no banheiro, ou vai tomar água e depois você volta a sonhar de novo. O que é isso? É continuação, parte 2. O que seria isso? Não, na realidade, o que acontece, né? Às vezes o sonho, ele fica ligado na sua energia. E essa energia está em você. Então, de acordo com o sonho, a densidade do sonho, você é capaz de acordar. Quando você volta, aquele sonho já está na sua aura. E aí você se recopra ele, porque foi o último que você teve. Então aí você volta do mesmo sonho. Acontece. É ruim quando é pesadelo, né? Aí você não quer dormir, né? Outra coisa que acontece também é às vezes você tem uma projeção dupla. Como assim? Você sai, né? E aí você tem toda aquela experiência e você volta e começa a contar. Vai lá e conta lá, Doni, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Isso acontece, você não tinha voltado pro corpo ainda. Aí você conta tudo pra ele, aí se olha, nossa, mas eu estou projetado. Olha! É uma dupla projeção que acontece. Exatamente. Mas o que aconteceu nesse caso? Aconteceu que você voltou pro corpo, mas você não recuperou no corpo, você ficou ainda flutuando por cima. E aí você dá aquele momento, você sai ali e vai andando, entendeu? Entendi. Às vezes você volta direto. Então esse fenômeno de você ter o duplo despertar, muitas vezes é isso. Você volta, fica próximo ali da aura, senta e vai contar para os outros, mas na verdade você foi espírito ainda ali. Olha que bacana. Bom, a Maria Helena Carneiro Regal perguntou, seria um autopasse aquela hora que você falou quando começa a nublar? Seria um autopasse? A palavra técnica pode ser essa, autopasse. Autopasse, bacana. Agora conta, você tem várias experiências que a gente não tem muito tempo. Nós ganhamos 10 minutos! Tá certo, não tá certo. Mas vamos lá, conta as suas experiências pro pessoal. Tenta, porque o Dorinho aqui tá delirando, né? Que ele tá se enxergando em tudo que é as experiências. E o programa do Dorinho vai começar mais cedo, vai ser às 6h40. Vai até às 7h30. 6h45 e vai até às 7h30. Conta suas experiências, Ronaldo, é tão bom esse papo. Assim, na verdade o assunto da projeção astral ele é muito bom a gente falar, né? E o tempo fica curto, né? Nem parece que já falta 10 minutos. Mas a gente tinha comentado que tem muito trabalho lá no astral. Sim. Né? Então eu vou contar uma experiência de trabalho. Bacana. Que eu achei ela muito forte e ela vai ser usada como exemplo, né, para o pessoal que está ouvindo, né? Certo. E você vê da seriedade também nesse trabalho. Tá? Que foi o seguinte, uma vez eu não vou contar assim, mas eu saí, né, uma experiência. Certo. E eu comecei a andar pela casa, isso acontece. Geralmente você sai na sua casa, então, antes de você sair em casa, o que eu fiz? Eu falei assim, não, hoje eu saí e falei, ô mentor, tem alguma coisa para fazer para te ajudar? Eu me coloquei à disposição para trabalhar. Que legal! E aí, imediatamente, né, ele falou na cabeça, não, tem sim, vamos trabalhar. Olha. Quando ele falou isso, eu já fui teletransportado para uma rua de terra. Olha, muito rápido. Isso acontece comigo. Instantaneamente, no tempo de eu dar atenção para ele aqui e voltar, eu já comecei a ver a rua de terra. Tipo assim, ó, pum. Instantâneo, né? Sim. E aí, por quê? Porque nesse caso é eles que fazem isso com você. Porque lá no plano astral, eles podem te controlar, eles podem até tirar você do seu corpo astral lá, que é outra coisa que acontece. Mas o que aconteceu? Aí eu estava nessa rua de terra, né? Aí desse lado aqui direito, um monte de bambu, e lá na frente, assim, tinha o quê? Tinha um monte de pessoas, né? Apontando para baixo, né? Certo. E eu intuído, né? Você começa a receber as informações, né? Você vai indo. Eu fui andando, vi esse grupo de pessoas, desci, e tinha como se fosse um barzinho, mercearia. E aí foi me dito para eu entrar ali que aquilo era um velório. Falei, mas uma mercearia, um barzinho, como é que é velório? Eu não entendi, né? Aí eu entrei lúcido, assim, muito acordado. E aí eu olhava assim para as paredes do bar, olhava tudo, né? Com muito detalhe, e tinha o quê? Um senhor, assim, moreno, magro, tomando uma cana. Né? Tem um cursinho lá tomando uma cana. Ele estava tomando uma, eu perguntei para ele, aqui tá falando que é um funeral e tudo, mas eu não tô vendo o caixão. E aí ele pegou e falou assim, você não tá vendo? Ninguém sabe quem é não, você está dentro daquela caixa ali. Olha. Ele ficou nervoso com a para ele. Tá dentro daquela caixa ali. Na hora que ele falou que estava dentro daquela caixa ali, o mentor entrou.
Ele entrou assim, né? O mentor da pessoa? O mentor teu. que estava junto comigo. Ele entrou, ninguém viu ele, só eu vi. Tá. E ele falou, tá dentro daquela caixa, tem uma moça ali dentro. Meu Deus. Ela morreu estraçalhada. Meu Aí Deus. eu, nossa. Então Esse ele era tava teu os restos trabalho. mortais dela. Gente. Né? E aí eu fiquei assim, né? Naquela hora, assim, tive um impacto muito forte. Que é isso, né? Nossa. Aí eu cheguei assim, ele, tira ela da caixa. E eu falei, tudo bem, né? Coloquei assim a mão na caixa, peguei ela e puxei. Na hora que eu puxei, saiu uma criança. Ai. De uns 11 anos, tinha uma moça, com cabelo comprido assim aqui, uma menina, e ela tinha morrido, e ela, o corpo astral dela foi atrás dos restos mortais dela. Entendeu? Entendi. E como era uma cidadezinha muito pobre, muito humilde, um vilarejinho, eles estavam fazendo o velório ali mesmo, numa caixa ali, porque depois não sabia de quem era, mas ela tinha morrido numa mata. Nossa. E os mentores foram lá tirar essa situação. E você trabalhou nisso? Que Aí eu fui lá e tirei ela, nem tinha muita gente, muito aí eu vi o pessoal sentado chorando, uma mulher vinha e chorava, o encosto lá tomando cana. Ai, meu Deus. Aquela mistura, né? E ela fez, puxa vida, aí eu fui lá, peguei ela assim no colo e fui tirando ela daquele ambiente pesado. Lógico. Quando eu saí com ela no colo, o mentor, né, tava me esperando lá de fora. Ele falou, Ronaldo, calma. Olha, eu sou mentor, eu tô aqui para pegar ela, calma. E porque ele estava com medo que eu perdesse a consciência e eu voltasse pro corpo. Entendi, que estava segurando. Então ele começou a me acalmar. Aí eu falei, não, tudo bem, tá certo, eu sei o que está acontecendo, eu tô consciente. Tá aqui ela, entreguei ela nos braços dele, falei, muito obrigado e fui me afastando. Que lúcido, hein, Ronaldo? Olha, eu olhava para ele, sabe o que eu via? Um médico desse sem fronteira, sabe, que vai lá na África, lá fazer aquele trabalho? Mesma coisa. Nossa. Um homem assim, normal, natural, mas uma pessoa com um extremo equilíbrio e tudo. A vida que ele me passava, foi a primeira vez que eu tinha conversado com alguém lúcido do outro lado. Nossa, que interessante. Nesse relato. Nunca vi isso. Uma muito pessoa lúcido igual eu ali. Né? Parecia que eu estava falando, nossa, é impressionante. Aí eu entreguei e comecei a me afastar dele. Falei, obrigado, já vou voltar, tá? Por quê? Às vezes esses mentores não aparecem pra gente, por quê? Porque às vezes a gente enche o saco deles. Fica perguntando o que era na vida passada, o que era aquilo, o que era aquilo, e fica, entendeu? E aí a gente quer encher de perguntas, então ele nem aparece. Quando você começa a tomar essa atitude de respeitar, de amadurecimento, tudo, aí ele começa a dar um contatinho pra você. Que bacana. Porque se você for muito chato, ele corre. Mas foi bem duro isso que ele te falou, hein? Foi. Aí eu peguei, me afastei, e aí ele pegou, e sumiu com a menina, e eu voltei pro corpo. Nossa. Voltei renovado. Jura? Voltei assim, limpo, assim, de uma forma assim... inexplicável, assim, tipo, porque quando você faz trabalho, eles te limpam depois. E né? no astral ela estava mortinha, lá no astral. Ela estava apagada. Estava apagadinha. Ela estava apagada. E aí, assim, como era uma criança, eles vão lá e resgatam ali imediatamente, não deixam ficar nessa situação, né? Vamos lá. Priscila L. Siracusa, você acessou dimensões superiores? Rosângela Soares, gostaria de saber sobre o seu curso, amiga. Ok, depois eu falo. Célia Maria Lopes, Karen, minha linda, que bom te ver ao vivo. Ê, Célia, um beijo apertado para você. Iverton Tarquino Muniz, eu fazia projeção astral, mas nunca mais aconteceu consciente. Sabe me dizer por quê? Vânia Klein, Karen, boa tarde. Boa tarde. Então vamos lá para Priscila L. Siracusa. Você acessou dimensões superiores? Olha... Eu acessei, né? Mas o que acontece? Você pode perceber que quando você tem um pesadelo, você lembra dele mais fácil. Sim, que estranho. Por quê? Porque as coisas mais densas a gente traz com mais facilidade, porque aquilo te causa muita impressão. Essas dimensões maiores, mais altas, mais elevadas, são mais sutis. Certo. Então, para você trazer... uma vez eu fui levado para uma cidade astral, eu entrei num portal assim, na hora que eu coloquei o pé, eu não lembro nada. Eu sei que eu entrei nesse portal, mas o que aconteceu daí pra frente, eu não sei. Mas eu já fui em segunda dimensão, né, visitar vales. Né, porque às vezes o mentor te leva para você ver coisas, né? Então, assim, eu já fui em vales, né? E já fui também aqui nessa própria dimensão ver lugares onde pessoas estavam passando dificuldade. Nossa. Entendeu? Então assim, eu já fui, mas assim, não tenho detalhes para trazer o que eu falei, né? Assim, eu apaguei. As coisas mais difíceis você contar. Legal. E ali, qual que era outra pergunta? É o Iverton Tarquinho Muniz. Eu fazia projeção astral, mas nunca mais aconteceu consciente. Sabe me dizer por quê?
Olha, isso vai muito da pessoa, né? Porque às vezes o que acontece? A pessoa ela acaba não dando tanto atenção para isso. Certo. Né? Existe um termo que a gente usa que é recesso projetivo, é você ficar um período sem se projetar. Isso acontece com todo mundo, né? Mas aí, se você é um projetor experiente, você consegue quebrar esse recesso. Certo. Eu mesmo tenho algumas coisas que eu faço. Por exemplo, se eu ficar 3 semanas sem projetar, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para quebrar esse recesso. Ai, que legal! Exatamente, entendeu? Interessante. Então, se a pessoa não tem um embasamento maior, esse recesso ele dura muito mais, ele se estende ou até não acontece mais. Entendi. Então, às vezes, você tem que ter algum traquejo para você poder destravar ela. E você dá cursos, Ronaldo? Não, na realidade, o meu trabalho. O que eu faço é apenas contar, né, as histórias. Eu sou um Forrest Gump da projeção, né? Eu fico contando história, né? O máximo que eu faço é o seguinte: aos domingos eu faço o curso lá, né? De livro, eu faço o estudo de livro. Eu pego um livro e aí eu vou comentando daquele livro, né? Que horário que é isso? Às 20 horas. Às 20 horas. Ah, só temos 4 minutinhos. Deixa eu te perguntar. Eu não sei se é sonho ou é projeção, tá? Eu sonho sempre com o mesmo lugar que não existe. O que é isso? Mas eu conheço a rua, conheço a casa é outra. Às vezes eu estou no Galáctica, mas o Galáctica sonhando é outra configuração. Olha, deixa eu te contar. Eu tenho um trabalho que eu estou desenvolvendo chamado a teoria da projeção atemporal. Que são as projeções que você faz fora do tempo normal nosso aqui. Tá. E ele inclui isso que você está falando. Tá. Você ter projeções ou em tempos diferentes ou em lugares que não são propriamente aqui, né? Dimensões diferentes. Né? Então, na projeção astral, a gente, às vezes, acontece de você ser levado para lugares que não é desse tempo normal nosso. Tá. Às vezes ele tá nessa dimensão, mas não está nesse tempo. Entendi. Pode ser uma coisa do passado ou do futuro não, mas pode ser uma coisa que você está propensa a acontecer, tá? Quando se repete muito no seu caso, muito. Geralmente é que você não conseguiu resolver ainda. Você teria que ficar um pouquinho mais lá, observar mais lá e se perguntar qual que é o problema que eu tenho que resolver aqui. Entendeu? Olha, interessante. Isso acontece muito no meu espaço que eu tenho hoje e na casa da minha mãe, que eu voltei a morar lá 2 anos atrás e depois, quando eu fui morar lá, não tive mais. Então, outra coisa interessante que é o seguinte, né? Quando você está em projeção, você nem sempre sai na mesma dimensão. Você sai em dimensões diferentes. Né? Então, por exemplo, eu vou lá na casa do Dorim. Eu vou projetar lá. Mas quando eu chego lá, eu não estou na casa física dele, eu estou no duplo da casa dele. Eu estou numa cópia espiritual, no duplo, né? Na parte energética da casa dele. Né? Entendi. E aí, às vezes, não é a mesma configuração. Entendeu? Nossa, ele está tirando as minhas dúvidas. Tem outra coisa que... agora me fugiu. Nossa, eu tô meio avoada hoje. Não, pior que assim, é assunto que não falta mais, tá? Não, é muita coisa. Estudo da projeção é mais uma faculdade, tá? Nossa, é muito complexo isso. Eu esqueci que eu ia falar. Lembrei, é muito importante. Uma vez eu sonhei que eu falei comigo no futuro. E eu tinha, eu tinha acho que 28 anos. E eu tava bem diferente. E ela veio falar comigo que era eu, mais velha. Que é hoje, e o que ela falou está acontecendo agora. O que é isso? É que eu te falei da teoria da dimensão temporal, né? Porque às vezes é você no futuro, mas não nessa dimensão. Certo. É em outra dimensão. Então, pra gente tem a impressão que é o futuro. Não, mas isso está acontecendo lá. E às vezes aquilo é de lá pra cá. Entendeu? Inclusive, eu fui avisar pra mim não fazer uma coisa que eu fiz. Você acabou teimosa. E é ruim, e foi ruim, deu mal. Deu ruim. Né? Então, assim, tem vários, né? Então, lá nesse trabalho eu traço várias linhas do tempo e tento explicar cada um, né? Mas, bem resumido, é o seguinte, o nosso corpo astral, às vezes, ele lê com mais facilidade os registros acásticos. O registro do universo. Entendi. O nosso corpo astral consegue ler isso, entendeu? É nessa hora que você tem acesso a essas várias dimensões, essas várias personalidades. E projeção não tem nada a ver com regressão. Não, então, aí é uma outra coisa, né? Aí é uma capacidade que você ou alguém te induziu a voltar uma vida passada sua. Certo.
tá? A voltar uma vida passada sua, né? Então, por exemplo, assim, tem vezes que você às vezes se projeta na sua vida passada. Você é levado lá para entender alguma coisa, né? E às vezes se você está ajudando alguém, você é levado para entender aquela pessoa. Eu já fui levado para ver uma pessoa, eu vi essa pessoa adolescente. Ela tendo problema e o mentor explicava, essa pessoa por causa disso, isso. Olha, isso acontece comigo. Para você poder entender. Eu acabo tendo. Tá acabando. Bom, Ronaldo, você tem algum contato que você queira deixar? Na realidade, sim, todo o contato meu que é feito é lá pelo próprio canal, né? Certo. E aos domingos eu estou ao vivo lá, aí eu faço. Qual horário? Às 20 horas, né? Ótimo, no teu canal, ao vivo no YouTube, bacana. Ronaldo, obrigada, você vai ter que voltar mais vezes, porque esse assunto é muito bom e o pessoal deve estar aqui, né, eu quero perguntar e não deu tempo. Bom, vocês perguntaram do meu curso, vai ser sábado, das 10 às 5, ainda dá tempo, corre, meu telefone é 981783270, depois eu passo os valores e o endereço, que vai ser no Morumbi, tá bom? Um beijo apertado para vocês e agora em seguida o programa do Dorim. Beijo!